Olá! Eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade à nossa série sobre dicas de xadrez, nesse vídeo nós vamos te mostrar 20 dicas sobre o meio-jogo. Mas antes, caso goste desse conteúdo, nós gostaríamos de te convidar para se inscrever em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e assistir ao que já foi lançado por aqui. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre 18 dicas de abertura de xadrez, o link está nos cards para você assistir mais tarde. 1. Peões é a base da estratégia. A estrutura de peões é a espinha dorsal de toda posição, pois ela é que aumenta ou diminui a efetividade das peças. Para conseguir uma boa formação de peões, deve-se evitar os diferentes tipos de peões fracos, isolados, atrasados, dobrados e colgantes. 2. As fraquezas de peões são eternas. Enquanto as peças podem se mover para se tornar mais ativas, qualquer deficiência na estrutura de peões é uma fraqueza de longo prazo. Sendo assim, se o teu adversário tem peões fracos, você não precisa se apressar para explorá-los. 3. Evite peões dobrados. Peões dobrados são dois peões da mesma cor, numa mesma coluna. Os peões dobrados têm menos mobilidade que os peões normais, e são mais vulneráveis ao ataque inimigo, especialmente quando são isolados. Contudo, nem sempre peões dobrados são uma desvantagem. Muitas vezes, o domínio da coluna aberta ou semi-aberta adjacente pode ser uma compensação suficiente. 4. Evite os peões isolados. Peões isolados são aquelas que não têm peões da mesma cor nas colunas vizinhas. Portanto, não podem ser defendidos por outro peão, mas podem ser defendidos por peças. A principal fraqueza de um peão isolado é que a casa em frente a dele está debilitada porque não pode ser controlada por outro peão, e pode ser ocupada por uma peça inimiga. Os peões isolados são ainda mais vulneráveis quando estão em colunas semi-abertas, pois são alvos fáceis para as torres adversárias. 5. Evite os peões atrasados. O peão atrasado geralmente atrapalha a comunicação das peças defensivas, e a casa fraca em frente a ele pode ser ocupada por uma peça adversária. Caso você não saiba o que são estruturas de peões, vou deixar esse link nos cards para você assistir mais tarde. 6. Evite a criação de casas fracas. Toda vez que você avança um peão, as casas ao lado dele ficam fracas, ou débeis. Uma casa fraca é uma casa que não pode ser defendida por outros peões. A sua principal desvantagem é que ela pode ser ocupada por peças inimigas, aumentando a eficácia dessas peças, já que elas não podem ser facilmente expulsas de suas posições, uma vez que não podem ser atacadas por peões adversários. 7. Evite ilhas de peões. Ilha de peões é formada por cada grupo de peões separados por uma, ou mais colunas. Cada ilha possui uma base que deve ser defendida por peças. Portanto, quanto mais ilhas de peões você tiver, maior a dificuldade para defendê-las. Sempre que fizer uma troca, é muito importante considerar como ela alterará a sua estrutura de peões. Nos finais de partida, o menor número de ilhas de peões pode ser considerada uma vantagem significativa. 8. Evite avançar os peões colgantes. Chamamos peões colgantes, quando dois peões vizinhos não possuem amigos em suas colunas adjacentes. Se eles estiverem numa mesma fila, eles podem controlar várias casas à sua frente, o que é uma vantagem, mas em compensação eles não podem ser defendidos por outros peões. Se um deles avança, se cria um peão atrasado e uma casa débil que pode ser explorada pelo adversário. 9. Pressione o peão atrasado do adversário. Geralmente, a melhor maneira de se explorar um peão atrasado é fazer pressão sobre o peão para forçar o inimigo a empenhar recurso em suas defesas, e depois atacar outro ponto do tabuleiro. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. 10. Force o avanço dos peões colgantes do adversário. Para combater peões colgantes, deve-se pressioná-los até que um deles avance, o que resultará em uma casa fraca, onde você vai alojar suas peças. 11. Sempre que possível, crie um peão passado. Peão passado é aquele que não possui peões adversários no seu caminho, e que não tem nenhum peão do adversário capaz de capturá-lo. O peão passado é considerado uma arma muito poderosa pois tem a possibilidade de avançar até a casa de promoção. 12. Sempre bloqueie o peão passado de seu adversário. Um peão passado, principalmente quando está bem defendido por peças inimigas, pode se tornar uma arma muito poderosa, e por isso deve ser bloqueado o mais rápido possível. Bloquear um peão significa conter o seu avanço colocando uma peça em sua frente, para impedir o seu avanço. As peças ideais para se fazer esse bloqueio são os bispos e os cavalos, por serem consideradas peças de menores valores em relação às torres e à dama. 13. O cavalo é a melhor peça para bloquear um peão passado.
Graças à sua habilidade de pular sobre as demais peças, o cavalo é considerado a melhor peça para bloquear um peão passado, pois o seu raio de ação não fica obstruído pelo peão. O bispo é o segundo melhor bloqueador, principalmente se as diagonais ao lado do peão estiverem livres. 14. Quem tem a maioria de peões na ala afastada do rei inimigo deve simplificar a partida. Uma maioria de peões é quando o jogador possui mais peões em uma determinada ala do que o seu adversário. Em muitos casos a maioria de peões gera vantagem de espaço, mas o mais importante é que, avançando os peões corretamente, essa maioria sempre resulta na criação de um peão passado. 15. Ataque da minoria. Sempre que um dos bandos possui a maioria de peões em uma das alas, o outro tem a possibilidade de fazer o ataque da minoria. Esse ataque consiste em avançar os seus peões para forçar as trocas, deixando o oponente com um único peão ou com um peão atrasado. 16. Evite trocas desnecessárias. Como regra geral, só deve trocar peças quando o seu adversário detém a iniciativa, quando você tiver uma posição restrita, para enfraquecer a estrutura de peões do seu oponente, quando você tiver vantagem material, para trocar uma peça passiva por uma peça ativa adversária, para simplificar a posição e conseguir um final mais favorável, e para eliminar um defensor importante do inimigo. 17. O valor das peças varia de acordo com as suas posições. O valor de uma peça, em geral, está assegurado em função da quantidade de casas que ela domina, pois quanto mais casas uma peça domina, maiores são as ameaças que ela cria no oponente. Uma peça bem colocada vale muito mais do que uma peça equivalente adversária que esteja ocupando uma posição ruim. Em geral, uma peça bem colocada é uma peça que está protegida, que tem mobilidade para se deslocar, que não pode ser facilmente atacada pelas peças inimigas, que coopera com as demais peças e que está atacando peças ou peões inimigos. 18. Coloque sempre que possível as suas torres na 7ª ou na 8ª fileira. Uma torre na 7ª fileira é uma vantagem não apenas por representar um perigo para os peões inimigos, mas também porque restringe o rei adversário, e cria várias possibilidades de mate. 19. Dobre as suas torres na 7ª fileira. Duas torres ocupando a 7ª fileira é uma arma extremamente perigosa, pois o inimigo fica condenado a fazer jogadas passivas. A enorme pressão sobre a base de peões e a possibilidade de inúmeros temas táticos, quase sempre transformam essa vantagem em vitória. 20. Nem sempre o peão deve ser coroado para uma dama. Em partidas de amadores, coroar um peão para uma dama tem sido motivo de muitos empates por afogamento. Antes de coroar o peão deve-se observar com cuidado qual a peça mais apropriada para aquela ocasião. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.